Quantas vezes esse nosso amor e as perguntas que me faço e refaço, será que tem algum valor? Hoje, o R&B é um ritmo muito popular não só no Brasil como no mundo inteiro e é responsável por embalar vários romances, dores de cotovelo e muito mais. Mas qual a origem do ritmo? Para responder essa pergunta, convidamos um mestrando em comunicação pela UFPE, o Whindersson Henrique. O termo R&B vai surgir no final da década de 1940 na revista norte-americana de música Billboard para classificar gêneros derivados da música blues e do jazz. O significado do termo é Rhythm and Blues, ritmo e blues, e se escreve R e B. É justamente esse gênero que vai ter um marcador racial muito importante, porque vai estar relacionado a uma música que é produzida por negros norte-americanos e vai fazer muito sucesso. Se a gente dá um salto aí da década de 40, década de 50 para os anos 1990, a gente vai ter o surgimento do chamado R&B contemporâneo, que vai adicionar, nessa música influências do hip hop, do funk e da música soul. Até hoje, se a gente for pensar nesse R&B, ele vai ter um marcador racial importante, porque artistas que vão apresentar são pessoas como Lauryn Hill, Beyoncé, Alicia Keys, Bruno Mars mais recentemente, The Weeknd. Todos eles são negros e produzem esse gênero. Aqui no Brasil, o R&B influencia artistas há muitos anos, só que ele vai ganhar mais força enquanto gênero nacional de 2014 para cá, nesses últimos anos, porque mais artistas brasileiros vão classificar o que eles estão produzindo em português enquanto R&B nacional. E para começar a nossa conversa sobre o R&B com os cantores Faustino Beats e Bela Carrum, gostaria de saber como começou a história de vocês no ritmo. Faustino, posso começar contigo? Primeiras damas, gente, que é isso? Vamos lá, né, Bela? Bela que começa, já que o Faustino foi esse cavalheiro. E aí, Bela? Faustino, muito obrigada. Você realmente é um jovem que falta na sociedade. Então, gente, eu comecei aqui no interior pernambucano, cantando em botecos, e eu ainda não tinha começado a compor nem nada. Então, meu ingressar na música realmente foi em 2018. E eu nem sabia que eu estava nesse ritmo, envolvida nisso tudo, mas começou por 2017, 2018. Creio que o R&B é algo muito da gringa, essas paradas. Então é massa a gente trazer algo brasileiro. E eu, como pernambucana, né, levantando uma bandeira, não podia deixar de fazer algo que marcasse. E a partir daí comecei a realmente enxergar o que eu faço como o R&B. Mas mais ou menos foi assim: boteco, interior e bebidas como pitu no meio disso tudo para compor. E tu, Faustino, conta um pouquinho da tua história. Então, gente, minha caminhada passa, na verdade, por uma fase onde eu tive muitas bandas, tocava em banda de rock, de metal. E dessa época carrego muita bagagem musical, é um estilo que eu gosto bastante. Inconscientemente influencia nas minhas composições. Mas em 2015, 2016, mais ou menos por ali, eu senti a necessidade de fazer algo que fosse minha cara. Então eu comecei a aprender a fazer beat, cantar minhas coisas e fui me descobrindo. Passei por uma fase onde estava fazendo um lance bem mais rap tradicional, fazendo rima em cima de boom bap, trap, essas coisas. E eu falei, pô, por que não pegar as linhas melódicas que eu fazia de voz na época do rock e jogar nessa parada que eu tô fazendo aqui. E essa caminhada acho que foi bem gratificante, porque no final das contas não tem virado uma cópia de algo que já existe. Eu parti do meu tempero. E agora eu queria saber quem são essas influências e essas referências que vocês usam na construção da musicalidade de vocês. Bela. Eu realmente não sou uma pessoa de ouvir muitas canções, assim. Eu passo boa parte do dia tocando violão e não ouvindo outras canções. Então, minhas referências são Dominguinhos, o que é que eu posso dizer mais? Eu sou muito fã de Amy Winehouse, ó. Sai de um extremo pro outro. Então, dessas duas, eu creio que ainda mais um tiquinho tem o meu pai, que não é conhecido, é um artista desconhecido, mas para mim é o melhor do mundo. E a minha referência é ele escuta muito Beatles, Elvis. Assim como M, passeando nos extremos, né, Bela? Maravilha. Faustino, qual a tua referência, as tuas referências? Velho, é meio que assim, meio essa salada, assim, sacou? Como eu falei, eu venho dessa caminhada do rock, então tem algumas referências daquela pegada, tanto de voz quanto de ritmo. Depois eu fui descobrindo outros estilos musicais e vou pegando meio que cada pedacinho de uma coisa para poder
formar as paradas que eu faço. Baseado mais ou menos no que ela falou, assim, eu também não tenho uma referência definida para dizer esse é o cara ou essa é a mulher que eu me inspiro para fazer tudo. É uma soma de muita coisa. Perfeito. Hoje estamos conversando com os cantores Faustino Beats e Bella Carrum sobre o ritmo R&B. Mas retomando a nossa conversa, aqui no Brasil o R&B é um ritmo que conversa bastante com o rap e ambos estão em alta, com muita recepção do público. Eu queria saber de vocês, como vocês acreditam nessa relação e como vocês enxergam ela. Bella, a gente pode começar contigo? Eu realmente não sei muito o que falar, mas eu acho que é uma relação bem amistosa, eu diria. Eu creio que existem artistas e artistas para várias coisas. Tem artista que faz de tudo um pouco, tem artista que não consegue fazer bastante, ou só compõe, algo do tipo, cada um na sua área. E eu creio que mesclar o rap com o R&B é uma das sacadas mais geniais, assim, porque tem uma voz que entra, tem um beat super massa, e tem pessoas que, tipo, tem um grande alcance. Deixa eu dar exemplos. Faustino, vamos de Faustino. Eu já ouvi muita coisa de Faustino, eu acompanho ele nas redes sociais, e ele mescla bastante. Então, assim, para o Brasil, eu posso colocar Faustino como referência disso, tá ligado? Algo que realmente dá muito certo. Então, que bom que eu tô no meio disso e que bom que eu consigo me encaixar nisso. Fico super feliz, até. É algo genial, pra falar a verdade. Música é algo genial. Então, o R&B eu acho massa porque ele agrega muita coisa, muita coisa. E tu, Faustino, já que és a referência de Bella para essa mesclagem entre o R&B e o rap, como é que tu vê a relação dos dois? Antes de qualquer coisa, agradecer pela moral aí, né, velho? Muito gentil até demais. Mas, então, os gêneros se conversam, né? Eles são subgêneros de um movimento maior, que é o hip hop. Esse hip hop que parte da cultura, mas em todos os seus elementos existe um deles, a música. E com o tempo, novas pessoas vão surgindo, aplicando ali novas formas de criatividade. A gente tem o R&B tradicional, né, que é o Rhythm and Blues, que tem aquela pegada mais classuda. E com o tempo o hip hop foi desenvolvendo, surgiu o movimento do trap e surgiu a mescla de tudo, que a galera gosta de chamar de Trap Soul. Trap Soul é o nome do álbum de um cara que é muito destaque na cena, o Bryson Tiller, né? E ele fez uma parada que, assim, confesso não saber se já existia algo igual, mas o jeito que ele fazia era com qualidade tão alta que sacudiu a cena musical, e ele é referência alta para muita gente hoje em dia. Dessa mistura justamente do cara que sabe cantar em cima de uma vibe envolvente que você pode usar para um momento sensual ou para lavar louça, depende dessa situação aí, quarentena, acho que lavar louça que tá mais rolando, mas o cara sabe cantar muito bem, ele rima muito bem, sabe, daquela forma mais tradicional. Então essa mistura acontece e são muitas possibilidades, muitas que a gente tá sempre buscando explorar. Perfeito. Muito bom estar no meio aqui da referência, né? Ter trazido a referência do negócio pro nosso programa. Coisa boa. Mas ainda nessa temática da correlação do R&B com o rap aqui no Brasil, um fenômeno recente é o famoso rap acústico, né? Que tá tomando proporções, assim, imensas. Daí eu queria que vocês contassem pra gente, assim, qual a diferença que vocês enxergam do rap acústico pro R&B, o que vocês acham dessa correlação que acaba sendo feita. Começando contigo agora, Faustino. Então, outra onda, né? É outro rolê. A minha perspectiva referente ao rap acústico, eu enxergo uma galera mais jovem. Quando você pega esse tipo de música e tenta enxergar quem consome, é uma galera geralmente mais jovem e pensando no contexto social, por exemplo, é o tipo de coisa que a gente veria no luau, uma pegada assim de praia. Sempre tem aquele coleguinha que sabe tocar o violão e puxa a base pro coleguinha que sabe cantar. E o rap acústico eu enxergo muito isso, sacou? É uma forma de fazer música básica. Vale ressaltar que básico não significa ruim, tem quem goste, tem quem não goste. Mas eu acho que a popularidade tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com o fato de que aquele moleque que tá no ensino médio, que tá aprendendo a tocar violão, ele pode pegar a música daquela pra tocar no rolê e ser um entretenimento pra todo mundo ali, sabe? Sendo que outra música de R&B mais trabalhada, cheia de instrumentos, cheia de coisas acontecendo, ele pode curtir, mas na hora de tocar no rolê, ou ele leva a caixinha pra tocar, ou ele não vai ser capaz de reproduzir da mesma forma, sabe? Então, esse lance de ser algo acessível, não só para consumir, mas também para reproduzir, eu acho que isso conta muito na popularidade. Perfeito. E você, Bella, como enxerga essa relação que acaba sendo feita do rap acústico com o R&B? Na verdade, eu sou, né, uma pessoa suspeita a falar, porque como o Faustino falou, existe uma pessoa da turma de jovens que toca violão.
E eu sou essa pessoa na turma do rolê. Já fui, na verdade. Então, vou dar um exemplo. É quando saiu Poesia Acústica 2, que é do lado da Pineapple, que Luiz Lins, que trabalha comigo, toca. Na época, todos os meus amigos queriam que eu tocasse e aprendesse essa música. E, consequentemente, eu aprendi. Então, assim, o acústico eu acho um ritmo no momento muito popular, sabe? Eu vejo o alcance em que ele tem e isso é massa, tá ligado? Eu acho muito massa. Então, o que rola? Eu gosto quando tem essa associação dos gêneros musicais, porque eu creio que, tipo, é música. Então, você tem ali disponível fazer junções, sabe? Idealizar coisas. Isso já é um rolê de mente aberta para produzir algo. Isso já entra rolê de produtor, de quem faz beat, de quem faz canção. Então, assim, eu acho massa, para ser sincera a vocês. Eu acho bem legal. Não sou de acompanhar hoje coisas acústicas, mas eu toco meu violão. E a maioria das composições que tornam o R&B, vamos colocar como a última música que eu soltei, Lance Casual, eu fiz ela no violão, foi em acústico. Ela poderia estar como um acústico, só que a gente jogou para outro cenário, sabe? Mas ela daria certo nas duas, eu creio. Maravilhosa! Eu sou Larissa Valentim e estamos conversando hoje sobre o R&B com a cantora Bella Carrum e o cantor Faustino Beat. Continuando a nossa conversa, um ponto interessante é que vocês dois são, de certo modo, artistas independentes. Bella, no caso, é de uma produtora independente, né, a Pest Web, indo de encontro a esse mercado que tem se popularizado nas vozes de artistas produzidos por grandes produtoras. Como vocês enxergam o impacto que esse fato tem na carreira de vocês? Bella. Eu creio que essa parada de ser um artista independente, eu creio que todos os artistas são independentes, sabe? Dependendo da contextualização da parada, todos os artistas são. Só que eu tive muita sorte, para ser sincera, como uma bicha do interior pernambucano, com, na época, seus 17 para 18 aninhos, ingressar em uma parada que, por ser independente, a galera muitas vezes não quer enxergar, sabe? Por ser uma mulher, a galera também pode não querer enxergar, enfim. Mas eu me sinto bem participando disso. Eu creio que qualquer artista, qualquer som que deve existir, em algum momento vai existir, sabe? Isso pode ser até uma parada muito poética pra eu estar dizendo aqui. Mas ser independente ou não, vai muito do artista, tá ligado? Participar dessa gravadora como a PE, pra mim foi um grande passo na minha vida. De onde eu saí pra agora o que eu tô conquistando é algo a se valorizar. Só que eu dou muito valor a essa parada, porque eu vejo o esforço dos meninos, sabe? Eu trabalho com homens na gravadora, eu sou a única mulher. E eu tenho referências desses caras, tá entendendo? Eu trabalho com pessoas realmente profissionais de uma gravadora independente e grande, sabe? Então eu me sinto bem em participar disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que a gente tem o mesmo impulsionamento que outros artistas, especialmente por ser uma gravadora independente. Então isso dificulta a parada. Só que nós é pernambucano, né? Nós dá nossos pulos, nós se vira. É sempre uma brabinha, mas vamos lá. Faustino, como é que tu enxerga esse impacto de ser um artista independente assim na tua carreira? Ser artista independente te dá a liberdade de fazer o que você quiser, quando você quiser, mas naquela pegada do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades, grandes desafios também. A questão do alcance, para você conseguir estabelecer um público, né? Você tem que pensar de outra forma. Alguém que tem um suporte de uma gravadora para poder bancar um impulsionamento mais intenso ali. De repente, uma menina que não tem nenhum som na rua, no primeiro som já consegue um alcance grande e tem parte do público que não tem nem noção, né, de que tem essa diferença, mas não é o tipo de coisa que é pra gente desesperar, pra gente fazer o trabalho, tentar estabelecer uma estratégia de lançamentos e ser fiel à sua arte, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente, na parte do business da coisa, de tentar manter público e fidelizar público, a gente tem que ser estratégico. Na parte da arte, a gente tem que se manter real, porque eu acho que quanto mais a gente persegue as tendências, mais a gente vai se esbarrar com a concorrência desleal, tá ligado? Os estilos que estão em evidência e que estão irritando, entre aspas, sempre vai ter uma estrutura grande de gravadora, sempre vai ter artista grande apostando naquilo. Então, se a gente que é artista independente apostar fazendo exatamente a mesma coisa, pode ser que a gente bata justamente nesse muro, tá ligado? Porque é que o público vai ouvir a minha música mixada em casa, que é exatamente o mesmo estilo, que é exatamente a mesma coisa da música gravada num estúdio caríssimo, que tem equipamentos de melhor qualidade, tá ligado? Eu fico castelando muito essas ondas. Então,
Então, no resumo, é ser fiel à sua arte, porque quanto mais verdadeiro você for, você vai encontrando seu caminho, fazendo aquela arte do jeito que só você faz. E é por isso que o público bota a cara pra te ouvir, sacou? E ter paciência, velho. Muita paciência. E falando sobre as grandes responsabilidades que Faustino estava conversando agora, como ocorre todo o processo de produção, divulgação, shows de vocês? Quem são os seus parceiros? Faustino, posso começar contigo? Então, aqui eu tenho trabalhado com a rapaziada aqui de Salvador. A gente tem um selo chamado Bonk Music, né? A gente opera de diversas formas, como coletivo musical com alguns artistas e também prestando serviços de produção para outras pessoas que não fazem parte do selo necessariamente. Mas dentro do selo tem Bruno Zambelli, produtor, tem o DJ Mega C, que também é produtor, e de artista a gente tem o Ian Claude, Psycho, o Dax, a Nessa também tá colada com a gente, entre outros artistas que eventualmente ali a gente faz uma parceria para poder botar uns trampos na rua. A parte de produção musical a gente tem um ritmo bem interessante, a gente tem 2 EPs na rua, inclusive, se me permite o merchan. A gente tem um EP chamado Tudo em Casa, que foi o segundo, falei a ordem ao contrário, mas enfim, tá tudo lá. EP Tudo em Casa é o segundo e mais antigo, eu não levo pro coração, além dos trabalhos solos de todo mundo. A parte de produção musical, como eu disse, a gente meio que domina já, a gente meio que se garante, e a parte do marketing são coisas que a gente vai aprendendo a cada dia, as redes sociais vão mudando a forma que funciona, né? Então a gente vai se adaptando, testando novas estratégias para poder alcançar e fidelizar o público, sacou? E na questão de produção, a gente não tem custo também, né? Além da questão da gente ter estudado muito para fazer, graças a Deus hoje a gente tem equipamentos em casa para poder cuidar dessa parte sem ter que terceirizar. E tu, Bela, como é que funciona esse processo? Trabalho na PE Squad desde 2018. Só que os meninos já estão trabalhando pela PE desde 2016. Mazili, que é o meu produtor, juntamente com Rafael Gagin, Rafael Salles. Mazili, na verdade, ele teve uma época aí em Recife, já que eu sou do interior, eu não sei, que teve o Rapsai, creio que vocês dois saibam, desse rolê, e Mazili, ele produzia eventos. Mas ele produzia eventos e ingressou nisso na época juntamente com Luiz, Diomedes, Busto e os meninos. Então eles já estão há mais tempo. Mas no cenário de produção, mas ele me manda alguns beats. E na maioria das vezes a gente produz das canções que eu componho, tiradas do violão. Então já tem um processo anterior antes desse rolê do beat. Mas a PE tem várias paradas assim que eu achei interessante por a gente também fazer os clipes. A gente mesmo, assim, sem nenhum patrocínio nem nada, temos Rostam, que auxilia a gente nessa parte do rolê cenográfico em tudo. E temos parceiros, nós temos o parceiro Luiz, que está na gravadora há um pouco mais de tempo que eu, e o nosso processo vem sendo parecido, meu e de Luiz, na verdade, já que ele tá para soltar um disco, que a produção é toda da PE, mas ele no beat, Rostam nas câmeras, e todos nós de dedinhos cruzados para dar certo. E o meu EP, que eu vou revelar o nome em breve, mas vou dizer para vocês agora, é Crua. O nome do EP é Crua. Vai ser o meu primeiro trabalho e tá sendo um bagulho muito doido, assim, já que tudo vem da gente, sabe? Eu tô contatando várias pessoas também do nosso meio da PE, já que a gente tem uma banca de vários artistas talentosos aqui de Pernambuco, graças a Deus. São pessoas que eu tenho tenho admiração, assim, por elas e fazem parte de todo esse meu rolê genioso de fazer algo. Então, assim, queria já deixar um beijo para eles e dizer que eu tô com muita saudade e que eu poderia passar muito tempo falando sobre os nossos processos. Mas em breve eu creio que vocês vão ver tudo direitinho como vai ser. Perfeito. Olha aí, o Que Braba dando notícias e informações com exclusividade. Vem aí Crua, fiquem ligados. Eu sou Manuela Andrade e estamos conversando hoje com a cantora Bela Carrum e o cantor Faustino Beats sobre o R&B. Estamos quase acabando o nosso programa de hoje, mas ainda dá tempo de desvendar algumas dúvidas. De onde sai a inspiração para as letras de vocês que machucam tanto o coração? Faustino, por favor. Tem algumas letras que, pelo menos, eu baseei em algumas situações reais, mas no meu caso, pelo menos, eu sempre aumento, né?
porque pra arte impactar, eu acho que vale dar esse grau, assim, sacou? Tipo, eu pego como se eu estivesse fazendo drama em cima de alguma coisa que aconteceu, que na vida real às vezes nem foi tão grave, mas na música tem que ser, sabe? Pra funcionar legal. E tem outras que nem aconteceu nada na vida real, mas só uma história que eu tô a fim de contar. Eu sou apaixonado por criação e apaixonado por contar histórias, então, às vezes eu fico sabendo de uma coisa que aconteceu com um fulano de tal, um ciclano que é um amigo de um amigo de um amigo e fala, rapaz, imagine se isso fosse uma música. Aí do nada, tô lá escrevendo e acaba saindo coisas interessantes. E tu, Bela, de onde é que vem a inspiração das músicas que não batem, mas machucam muito a gente? Ô, minha Nossa Senhora, bichinha. Olha, para ser bem didática aqui com vocês, são de acontecimentos da minha vida, que parece um filme, uma série, muito doido. Então, assim, a galera sempre fala que eu faço música ruedeira, pra ser sincera. Talvez eu tenha pego um pouco disso na época em que eu cantava Marília Mendonça 24 horas por dia. Porém, eu gosto de ser realista com as palavras também. Eu gosto de ser realista com a parada, tá ligado? Tipo, eu não teria como escrever, criar uma canção, se eu não tivesse vivido algo pra escrever, tá ligado? O que podemos esperar da carreira de vocês? Quais são os planos, as expectativas? Conta pra gente, Bela. Eu espero que vocês esperem muito de mim, só que não mais do que eu posso ser, sabe? Eu tô com projetos e mais projetos na minha cabeça. Então, assim, o meu processo tá sendo a base de ansiedade e ansiolíticos e um pouco de fé, tá ligado? Eu tô produzindo esse EP, como eu já falei, e vai ser tipo um parto pra mim quando eu ver ele na rua, porque ele fala e retrata sobre toda a minha vivência em 2019. Foi algo até que eu nem pensei, tipo, as músicas acumularam tanto e chegou um momento em que eu pensei, pô, eu quero lançar todas de tiquinho. Só que a mais ele falou, por que a gente não pode pensar mais além? Bora fazer um disco, bora fazer um álbum? E eu falei, não, eu vou começar de bandinha, eu vou logo no EP. Então tô produzindo isso e eu tô super feliz porque eu tô podendo entrar em uma vibe que eu nunca achei que ia entrar na minha vida. Saber que perto de outubro isso vai sair é melhor ainda. Me deixa feliz demais. Perfeito, tudo no seu tempo, né? E aí, Faustino, o que é que a gente pode esperar da sua carreira? Quais são os planos, as músicas, o que é que tá por vir? Então as coisas que estão vindo aí são algumas músicas, algumas de sofrimento, algumas de gastação. Vamos ver o que vai rolar aí, eu não defini nada ainda, tô brincando com alguns rascunhos. E também, fora a parte da música, tô voltando a produzir conteúdo para as redes sociais, entre eles um podcast, que tem alguns episódios aí já. Se a galera quiser dar um saque lá, Faustino Podcast, onde eu tenho conversas, onde trago pessoas para ter algumas reflexões, seja ela para parar para pensar ou simplesmente para se divertir também. Que coisas que eu não posso abordar na música, mas que eu sempre quis fazer no formato mais longo, que nem esse aqui que a gente tá fazendo, né? Então, vou fazendo coisas, quero estar presente e quero levantar diálogos, seja através da música, seja através desse novo conteúdo aí. Então, gente, o nosso programa, infelizmente, já tá acabando. Essa conversa delicinha, muito gostosa. E eu queria saber de vocês querem colocar mais alguma coisa, uma palavra de incentivo, deixar algum recado? Aqui é um recado, não de Bela Carrum, mas de Maria Isabela. Principalmente as pessoas do interior, realmente não é fácil ser um artista no Brasil. Realmente não é fácil arcar com essa responsabilidade de representar algo ou de ter o seu nome em algo. Não é fácil. Só que é muito gratificante quando você vê seu nome em algo. Então, não perca a esperança de que vai dar certo a parada. Você pode não ter grana agora, mas não fique na expectativa só da grana. Tem pessoas que querem lhe ouvir, apesar de você estar recebendo pouco ou até demais. Então, seja real em qualquer palavra sua, em música, em poesia, em repente, em qualquer coisa. Seja real, que as pessoas são reais nessa era virtual. Então, toque em corações reais. Sejam reais o máximo possível. Muito obrigada por tudo, meninas. A gente que agradece. E tu, Faustino, tem alguma coisa a adicionar? Lave a mão, família. Só sai de casa se for para ir no mercado. Se cuidem. Não fique procurando muita coisa para fazer na rua por besteira. E é isso. Consumam arte de artistas independentes. Se for teu sonho, que nem a Bela disse, vá na fé, cante sua verdade, tenha paciência. Porque se você cantar sua verdade e você for intenso naquilo que você faz, alguém vai se identificar. Valeu! Gente, muito, mas muito obrigada
por estarem com a gente hoje nesse programa. Foi ótimo conversar com vocês, certo? Compartilhar um pouco das experiências de vocês com a gente. E muito obrigada também a quem ficou no radinho ouvindo a gente em mais um Quebraba. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, instagram.com/quebrabacast, facebook.com/quebrabacast e twitter.com/quebrabacast. E aí, essa galera, vocês curtiram esse programa? Ele foi veiculado ano passado, 2020, na Rádio Frecaneca, quando nós tínhamos um programa de rádio, fazia parte da grade, né, da Rádio Pública Frecaneca. Esse programa foi apresentado por mim, Manuela Andrade, e por Rubi. A gente fica muito feliz de estar voltando com essa programação de podcast. A cada 15 dias vai ter um programa novo, seja ele que já tenha sido exibido na Frecaneca ano passado, 2020, ou programa novo realmente inédito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter muito mais Quebraba, seja no seu radinho, seja na sua plataforma de stream favorita, na plataforma de podcast e até mesmo no YouTube. Tamo juntão, é nóis.